Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre esta troca que movimentou a semana. Finalmente temos alguma notícia de NFL para falar. Jalen Ramsey foi trocado, todo mundo já esperava que essa troca fosse acontecer. O Ramsey já contava os dias para chegar junho, né? Para ele ser trocado. Então, os Dolphins não tinham tanto controle dessa situação e eu acho que não tinha tanto leverage para conseguir valores melhores e coisas do gênero. Eu esperava que fosse os Steelers que pegaria o Jalen Ramsey, mas eu confesso que eu fiquei bem surpreso com o valor que foi trocado, né? O Minkah Fitzpatrick é um jogador mais jovem do que o Ramsey. Acho que tem mais futebol americano pela frente, então acho uma troca positiva para os Dolphins. E apesar de ver algumas pessoas criticando o Minkah Fitzpatrick, e me surpreende essa troca, porque eu acho que os Dolphins saíram vitoriosos. O Minkah é um cara que teve alguns erros na temporada passada. Não acho que ele jogou mal na temporada passada, pelo contrário, tá? Não acho que ele jogou mal. Acho que ele teve alguns erros que ficam marcados, mas a secundária inteira dos Steelers tiveram. Então, quando você vê vários coverage busts durante a temporada, não é um problema exclusivo do jogador, né? Você, acho que é um problema mais do treinador do que de fato individual, mais coletivo, né? Então eu fiquei surpreso com essa troca do Minkah, não achei que ele estivesse sem tanta moral assim em Pittsburgh, apesar de ter algumas falas soltas ali de alguns jogadores criticando o Minkah em alguns momentos da temporada, ou pelo menos parece que é pro Minkah, né? Porque não é citado nominalmente. Porque o Minkah, ele tem esse probleminha de ser um pouquinho estrela às vezes não dá 100%, não deixa 100% em campo. Isso já era um problema dele em Miami, né, quando ele foi draftado. E aí os Steelers pagam 2 escolhas de primeira rodada por ele. Os torcedores de Miami falaram: olha só, conseguimos assaltar os Steelers. Acho que até a carreira do Minkah se pagou essas 2 primeiras rodadas. Mas esse sempre foi um problema do Minkah, tá? E aí eu acho, ele voltando para Miami, não sei se é o melhor lugar para ele, porque ele já não tem essa moral toda com a torcida por ter saído de lá. E na época, no final da carreira dele em Miami, ele já ter feito um pouco um corpo mole para sair, né? Mas veremos como que vai ser isso. E além de tudo isso, nós tivemos uma troca ainda com o Jonnu Smith, saindo de Miami indo para Pittsburgh. Foram trocas separadas, tá? Mas a gente vai tratar como se fosse uma só. Jonnu Smith sai dos Dolphins, vai para os Steelers. Os Steelers mandam uma quinta rodada do draft de 2027 e recebem uma sétima. Então esse swap aí de sétima para quinta. E o Jonnu Smith, um tight end que tinha até um contrato relevante, né? Um contrato de 12 milhões para a temporada. Esse contrato sai, abre espaço no teto salarial dos Dolphins e vai para os Steelers. Quando eu olhei ali a troca, os Steelers finalmente trocaram pelo Ramsey. Eu achei que eu faria um vídeo elogiando os Steelers, porque eu não concordo com a filosofia dos Steelers em 2025, acho que não é o que eu faria, mas dentro dessa filosofia, eu estava enxergando tudo com pontos positivos, né? Dentro disso, pelo que dá para fazer, o trabalho é bom. Mas com essa troca, eu acho que os Dolphins venceram, tá? Eu acho o Minkah ainda bom jogador, mesmo com os erros da temporada passada. Acho que não dá para dizer que a carreira do Minkah está na descendente, porque ele tem 28 anos ainda. Teoricamente, ele ainda tem aí 2, 3 bons anos pela frente. Jalen Ramsey já é um cara mais velho. Então, eu não teria feito essa troca. Eu entendo que os Steelers eles precisavam de um cornerback a mais. E eu acredito que o Ramsey ele vai jogar bastante no slot esse ano. Né? Era essa posição de nickel corner nos Steelers estava em necessidade. Então acho que ele entra ali, o Darius Slay joga por fora e o Joey Porter continua jogando no outside também. Eu acho que esse é o caminho natural, tá? Mas eu acho que foi caro, tá? Eu acho que foi caro.
E aí essa troca do Jonnu Smith para os Steelers, eu acho que faz um sentido dentro de tudo isso que eles estão fazendo, meio que está indo para um all-in controlado, né? Mas está tentando fazer o máximo possível para vencer em 2025, dar o máximo possível de ferramentas pro Rodgers. Mas eu acho o Jonnu Smith um tight end mediano. E eu acho que ele, pensando em fantasy, eu acho que o Jonnu Smith ele dá um passo para trás. Primeiro porque os Dolphins, o Mike McDaniel forçava target no Jonnu Smith, de uma forma excessiva até, mas para fantasy era ótimo. Desenhava target para ele, desenhava jogadas para ele. E agora ele vai para um Pittsburgh Steelers que é muito pelo contrário, sabe? Então acho que para quem tem lá o Jonnu Smith em Liga Dynasty, eu acho que piorou a situação. O Pat Freiermuth tá ali ainda, né? Então vai ter essa disputa de targets entre Tyrants. É péssimo também pro Freiermuth, que já não vinha sendo um Tyrant confiável para fantasy, né? Então acho que é péssimo pros dois. E os Dolphins agora eles buscam um novo Tyrant. Já falou aqui nas redes sociais que eles estão atrás de um novo Tyrant para suprir a saída do Jonnu Smith. Pensando aqui em alguns nomes, você vê, eu penso num Kyle Pitts, que é o nome mais óbvio, né, que tá todo mundo falando. Eu acho que pro Kyle Pitts seria ótimo essa troca. Acho que o Kyle Pitts seria excelente, né? Você sai de Atlanta e tenta respirar novos ares. Acho que para Atlanta também não seria ruim, não. E eu acho que ele indo para Miami seria um lugar que o Mike McDaniel, se ele não der certo ali em Miami, ele realmente seria bust. Porque eu acho que ele daria mais condições para o Kyle Pitts ter sucesso na NFL, tá? Mas pensando em outros nomes, Michael Mayer, tight end dos Raiders, que com a chegada do Brock Bowers, né, basicamente morreu ali no jogo aéreo, então seria interessante. David Njoku, os Browns estão numa situação meio rebuild também, e eles draftaram o Harold Fanning no draft, então acho que seria interessante também, acho que tem conversa, apesar da idade um pouco mais avançada do Njoku, e aí acho que para os Dolphins, se eles estiverem pensando num certo rebuild, faria mais sentido o Kyle Pitts ou o Michael Mayer, né? E aí o Okonkwo também, o tight end dos Titans, que também é outro time que pegou o tight end no draft nesse último draft, na quinta rodada. E o Tyler Higbee. Tyler Higbee, um cara que seria um tampão ali, né, dos Rams. Os Rams também draftaram o Terrence Ferguson, tight end na segunda rodada. Então podem ser opções aí para os Dolphins. Veremos se teremos outra novidade nessa semana. Mas encerrando esta análise de Jalen Ramsey e Minka Fitzpatrick, acho que os Dolphins saem vitoriosos. E dessa com o Jonnu Smith, eu também acho que para os Dolphins faz sentido você se desfazer do Jonnu Smith nesse momento. A compensação não é tão grande, mas você também economiza 12 milhões de dólares, então acho que vale a pena. Um jogador que também já tá, né, já tem a idade mais avançada e tudo mais, não faz parte do futuro de Miami, então o que você consegue pegar aí de capital, de draft, eu acho que é interessante, certo? É isso. Não esqueça o seu like, se inscreve aqui no canal e considere virar um membro para ajudar o canal a continuar a crescer. Um abraço, até mais, tchau.